4 dicas importantes que você precisa saber sobre doença mental. E a última é a melhor. Então, não sai daí, fica até o final. Eu sou o Dr. Rogério, eu sou médico especialista em medicina interna, cardiologista e pós-graduando em neurociência e psicologia. É uma verdadeira pandemia mundial. São mais de 2 bilhões de pessoas acometidas por essa doença. Se na sua família tem 4 pessoas, um de vocês com certeza apresentam sintomas para o diagnóstico deste problema. Eu estou falando aqui do transtorno de ansiedade, uma doença muito prevalente e negligenciada, em especial pelos próprios pacientes, seus familiares, amigos e também, às vezes, pela própria classe média. E hoje eu quero te falar 4 passos importantes para você ficar atento. E são passos que você precisa compreender, entender e aprender, até mesmo para não deixar passar um diagnóstico, porque muitas vezes esse problema ele é tão negligenciado que quando o paciente chega até o médico, ele já está com anos, a forma grave, e muitas vezes o tratamento é muito mais dificultoso. Então, o primeiro passo, que é um passo importante, é você reconhecer os sinais e sintomas desta doença. E os principais sinais e sintomas são esses: queda de cabelo. Muita gente hoje tem atribuído a queda de cabelo à infecção do Covid. Mas, na verdade, com o isolamento social, com uma reclusão, o transtorno de ansiedade ficou muito mais prevalente. E esse pode ser aí uma causa de queda de cabelo, um sinal e um sintoma, um pedido de socorro do seu cérebro para que você procure alguém ou alguma forma de tratamento. Outro sinal e sintoma muito comum, inclusive que é causa frequente de idas ao pronto-socorro, é a dor no peito. Lógico que é uma dor que a gente chama de atípica, uma dor que não sugere ser de origem cardíaca. Palpitações são muito comuns, aquelas batedeiras que os pacientes reclamam. Sudorese, o paciente às vezes acorda à noite suando. Por falar em acordar, a insônia é um sinal e um sintoma muito comum. Outros pacientes podem apresentar diarreias, isso é cada vez mais frequente, em especial em algumas situações onde ele é exposto a algum tipo de estresse. Então, os principais sinais e sintomas que você precisa estar atento são esses. Então, esse é um primeiro passo muito importante. O segundo passo depende de você. Com a suspeita, com base nos sinais e sintomas, você deve procurar um profissional especializado para o correto diagnóstico, tratamento e classificação do transtorno de ansiedade. O transtorno de ansiedade, após feito o diagnóstico, ele pode ser classificado em leve, moderado e até mesmo grave. Como é uma doença muito negligenciada nos dias de hoje, muitos pacientes já chegam ao consultório uma fase mais avançada, uma fase mais grave do transtorno de ansiedade. E com certeza o tratamento vai ficar muito mais complicado. E falando de tratamento, esse é o segundo passo que está incluso aí na sua decisão de procurar um profissional. O tratamento ele pode ser realizado de 2 formas, a depender da classificação feita pelo profissional, que na grande maioria das vezes é um médico, um clínico geral, ou um especialista em medicina interna, um geriatra, ou até mesmo um psiquiatra e um psicólogo, um psicoterapeuta. Quando a classificação bem realizada, o tratamento fica muito mais fácil. Nós podemos classificar o transtorno de ansiedade em leve, moderado e grave. A depender, o paciente pode ser orientado ou prescrito apenas uma terapia cognitiva comportamental ou a terapia cognitiva comportamental associado à farmacoterapia, a prescrição de alguma medicação que facilite assim o tratamento. A terapia cognitiva comportamental já tem provas robustas do seu efeito, então ela é prescrita para 100% dos pacientes. Outras técnicas como mindfulness também podem ser utilizadas. Lógico que é importantíssimo a participação, a aderência do paciente ao tratamento, a mudança de alguns hábitos de vida, como, por exemplo, abandono do tabagismo, abandono do sedentarismo. O paciente precisa fazer atividade física. Hoje é cientificamente comprovado que a atividade física, após 3, 4 semanas, quando feita pelo menos 150 minutos por dia, a
grandes benefícios que podem ser comparados, por exemplo, à prescrição de algum inibidor de recaptação de serotonina. Tamanho é o benefício. Então, a atividade física é importante, a alimentação saudável é importante, o sono é importante, os hábitos de vidas nocivos como álcool, cigarro, devem ser abandonados. Então, o tratamento não é só o médico prescrever, o paciente ele precisa participar do tratamento. Então, esse é o segundo passo que você precisa saber e deve saber, porque ele é muito importante. E agora vamos para o terceiro passo. O terceiro passo é que sempre quando é feito o diagnóstico de um transtorno de ansiedade, você precisa estar na companhia de um profissional. Diagnósticos diferenciais devem ser sempre buscados. Esses diagnósticos de transtorno de ansiedade, não existe um exame específico para isso. Então, o diagnóstico ele é clínico, ele é baseado com sinais, sintomas apresentados pelo paciente, e com isso o médico faz ali a probabilidade deste diagnóstico. Então, nos pacientes que já apresentam outras complicações, às vezes um hipertenso, um diabético, um sedentário, um tabagista, que vem com uma queixa de uma dor no peito, de uma fadiga, de um cansaço, de insônia, outras causas devem ser pesquisadas e descartadas antes de bater o martelo e falar vocês têm o diagnóstico de um transtorno de ansiedade. Isso não é muito feito na prática clínica, mas é algo importante e você precisa saber. E o quarto passo, eu disse que é o mais importante. O transtorno de ansiedade é uma doença psíquica e está diretamente relacionada e atrelada à nossa psique humana. Então o paciente ele apresenta uma preocupação excessiva com o futuro, com algo que ainda não aconteceu e que, em maioria, 95% das vezes, nunca vai acontecer. E como se explicar algo assim? Como eu posso estar preocupado com algo que provavelmente não vai acontecer e que nem tive algo a ver com isso? Como explicar isso? Muitas vezes não existe uma explicação científica, mas nós sabemos que do ponto de vista da neurociência, que tem cada vez mais estudado, em alguns casos mais graves, existem até uma alteração anatômica no cérebro de pacientes com transtorno de ansiedade, transtornos depressivos muito graves. Então, eu quero te chamar aqui para uma reflexão muito importante. Eu não sei se você acredita em Deus, mas eu acredito e a minha fé é uma fé inabalável. E a quem pertence o futuro? Você, a sua família? Com certeza não. O nosso futuro ele pertence unicamente a Deus. Aquele que nos criou, aquele que nos deu vida, e Ele quer que você tenha vida e que a tenha em abundância, que você seja feliz, que a Bíblia nos fala. Basta o mal daquele dia. Deixa o amanhã com aquele que te criou. Não vos preocupeis com o amanhã, meus amigos. Eu sei que muitas vezes é difícil, ao passarmos aí por momentos difíceis, praticamente 3 anos reclusos, é difícil às vezes falarmos. Mas se você tem fé, se você tem esperança, se você tem uma família que o ama, e se você acredita naquele livro, capa preta, escrito pela inspiração divina, esse passo você precisa conhecer e saber. Vai ser muito importante para o seu tratamento. Porque depositar as nossas esperanças e a nossa confiança em alguém que nós sabemos que jamais falhará, que jamais falhou e que está conosco 100% do dia, mesmo quando nos afastamos dele, essa certeza, ela te dará força, ela te dará energia para você lutar e vencer qualquer obstáculo. E lembre-se também, tudo depende unicamente e exclusivamente de você. Então, esses 4 passos que eu te dei vai te ajudar a enfrentar as dificuldades e as doenças mentais mais prevalentes no dia a dia. Então, não esquece de nos seguir, de curtir aqui este canal, de compartilhar essas informações com outros amigos e familiares para cada vez mais conhecermos e aprendermos. Porque Deus nos diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Mas agora você tem o conhecimento. Você é responsável unicamente por você. Um abraço, fique com Deus.